Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós estamos aqui para ver uma parte muito importante da matemática e a gente vai ver que ela é usada o tempo todo aí no nosso cotidiano. Toda hora a gente ouve falar em litro, mililitro, recipiente que tem 250 ml, né? E assim por diante. Bem, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje? Primeiro, o que é medida de capacidade? O que é isso? Tá? Primeira coisa. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula 84. Nossa aula 84. Aula 84. Hoje são 17 de 11, 2020. Medidas de capacidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é a medida de capacidade. O que quer dizer essa medida? Nós já sabemos que tem metro, que é medida de comprimento, né? Nós já trabalhamos com decímetro, centímetro, quilômetro. E aí é o seguinte, o que é a medida de capacidade? A gente vai ver o quê? É o volume dentro, no interior de um recipiente. Volume no interior de um recipiente. Por exemplo, né? Eu estou aqui com esse copo aqui, que é uma medida, né? É um copo usado para medida. Então, ele tem aqui gramas, ele tem litro, tá? Ele tem a medida para xícara. Então, esse copo aqui é um copo medido. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a medida de capacidade deste copo aqui? Ou seja, eu quero saber o seguinte, qual que é o volume dentro desse copo? Qual que é o volume no interior desse copo? Tá bom? É isso que é medida de capacidade. Então, eu tenho aqui um outro recipiente. Eu tenho aqui esse copo aqui. Eu quero saber qual a capacidade desse copo, ou seja, qual o volume que cabe, que está aqui dentro, qual o volume interior desse copo aqui. Se a gente for olhar, esse aqui vai depender, né, do que eu estiver medindo. Por exemplo, se eu estiver medindo líquidos, a medida aqui, né, no recipiente aqui, ou seja, a capacidade desse copo aqui, vai ser meio litro ou 500 ml, certo? Então, meio litro ou 500 ml. Por quê? Por que 500 ml é meio litro? Lá, quando a gente começou a ver as medidas, a gente sabe que 1 litro tem 1000, vamos colocando, 1 litro equivale, né, a 1000 ml. Se eu quero meio litro, então eu estou falando de metade, então eu tenho 500 ml. Então, a capacidade deste copo aqui é de 500 ml. A capacidade, o volume no interior dele total, né? Isso é total, é 500 ml. Digamos que eu tenho aqui, eu quero nessa marca aqui, tá? Então, nessa marca que eu estou mostrando aqui, a capacidade aqui dentro até nessa marca aqui, é de 200 ml. Assim como esse copo aqui é 200 ml. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Então, tem aí algumas medidas. E a gente trabalha com essas medidas aí o tempo todo,
né? A questão de medida de capacidade é uma garrafa, é um copo, é uma panela. Assim, são infinitas, né, maneiras que a gente tem de estar observando, de observar, né, de observar essa capacidade aí, essa medida de capacidade dentro aí do nosso dia a dia. Bom, beleza? E aí, quando a gente fala, por exemplo, então, se eu tenho aqui, ó, tentar fazer aqui, tá? Um copo. Esse aqui é o bico do pó. Então, eu tenho aqui. Bem, ele todo, daqui até aqui, é 1 litro ou 1000 ml. Ó, então, é 1 litro ou 1000 ml. O que aconteceu com esse copo aqui? Eu dividi ele em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Cada parte dessa aqui são 200 ml, que são mililitros. Bom? Bem, se eu quero encher, se eu disser, por exemplo, e aí tem a questão lá da fração, lembra lá da fração? Que a gente, quando ia falar 1/4, 2/4, 3/5, 2/6, a gente pega o inteiro e divide em parte para saber quanto que tem em cada parte. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu peguei 1000 ml e dividi em 5 partes iguais, que é 1/5. Então, aqui dá 2. Dá nada. Abaixo dos 2 zeros, eu tenho 200 ml. Então, cada parte aqui vai indicar 1/5. Cada parte, 1/5, tá? 1/5 aqui, 1/5 aqui, 1/5 aqui. Por quê? Eu peguei esse litro e dividi em 5 partes iguais. Ou seja, cada partezinha dessa aqui equivale a 1 litro. Então, para eu encher, né, um recipiente, por exemplo, com água, um recipiente que tem 1 litro e com 200 ml, eu vou precisar de 5 desses 200 ml para completar 1 litro. E assim sucessivamente. Se eu tenho 2 partes, eu tenho 2/5, 2/5 é 400 ml e por assim e por aí, né? A gente vai caminhando aí direitinho, a gente lembra bem dessa questão de dividir o inteiro em partes. Ó, tá aí. Vou desenhar aqui mais para cima o recipiente aqui, que ele ficou muito embaixo. Vamos tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos diminuir aqui. Ficou muito desproporcional. Pronto. Então, eu falei que aqui até aqui tem 1 litro ou 1000 ml. Cada parte dessa aqui equivale a 200 ml ou mililitro. Por quê? Eu peguei 1000, dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, se cada uma desta é 200, se cada uma parte dessa indica 1/5, ó, 1/5, 1/5,
um quinto, um quinto, um quinto. Tá? Dividir em 5 partes. Então, cada um quinto equivale a 200 ml. Ou seja, um quinto de 1 litro é 500 ml. Se eu tivesse dividido em 4 partes, eu ia pegar 1000 ml, né? Que indica 1 litro, e dividir em 4 partes, e assim sucessivamente. Então, se eu falar assim, um recipiente já tem 3 quintos de sua capacidade. A sua capacidade é 1 litro. Então, eu teria 3 quintos de 1000 ml. Então, 3 quintos vai dar 200, 400, eu teria 600 ml. Tá? No caso aqui, porque nós dividimos em 5 partes iguais, certo? Beleza aqui? Tudo tranquilo? Tudo Então, são coisas que a gente trabalha com ela o tempo todo. Por exemplo, se eu quero saber a capacidade, né, desse vidro aqui, esse vidro aqui, ele cabe aqui dentro, a capacidade dele é 250 ml. Tá? Então, foi o quê? 1000, né? Dividido em 4 partes. Então, isso aqui, a capacidade dele é 250 ml. E assim por diante. A gente tem muitos exemplos aí para ser dado. Quando fala assim, a caixa d'água está com 2 quartos da sua capacidade. Então, você vai olhar qual é a capacidade dessa caixa d'água, né? Se são 1000 litros, se são 500 litros, quantos litros são. E aí você, 1000 litros é diferente de 1000 ml, tá? 1000 litros. A capacidade aí dela, qual vai ser, e aí você vai tirar 2 quintos ou 2 quartos, o que for dito, dessa capacidade total aí, dessa caixa d'água. Bom, então isso aí é a questão do trabalhar com volume, medidas de capacidade, ou seja, o volume no interior do recipiente. Aqui, né, mostrei para vocês, né, que aqui tem a capacidade aqui é 500 ml, aqui é 250 ml. Esse copo aqui não é 200, é 250 ml. Bom, então, para encher esse recipiente aqui, eu preciso de 2 copos desse. Né? Esse aqui, cada um é 250. 250 aqui é 500 ou meio litro. Esse aqui é 1000 dividido por 4, então é 250. Então eu preciso de 2 copos desse aqui de água para preencher o volume desse recipiente aqui, ou seja, a capacidade dele é 2 copos desse de 250 ml, certinho? Então vamos caminhar. Bem, agora eu quero falar com vocês de uma coisa muito importante e que a gente vê aí o tempo todo, né? O tempo todo a gente trabalha aí com a questão de gráficos, tabelas. Tá? Agora nós vamos falar sobre gráficos e tabelas. Gráficos, tabelas, planilhas. Em relação ao gráfico, eu já falei com vocês que quando a gente trabalha com gráfico, sempre é bom que ele tenha o quê? Uma tabela. Essa tabela ela vai ordenar, né, para a gente, na forma vertical e horizontal, dados que a gente precisa saber. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu gastei no mês, né?
Eu gastei no mês, não, eu gastei no mês. Aí eu vou dividir esse mês em semanas. Né? Vou colocar 4 semanas. Tá certinho aqui. Então, aqui tá semanas. Né? Uma tabela tem que ter um nome. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, eu gastei na primeira... Ah, tá. E tem aqui... Né, as coisas que eu preciso saber. Então, por exemplo, alimentação, transporte, vamos ver o que mais. Extras, vamos colocar aqui. Então, na primeira semana, eu gastei com alimentação R$12. Na segunda, R$15. E caí... Opa, não é aqui, né? R$15. Depois caí para 12 de novo. Na última semana, eu gastei R$8. Com transporte, eu gastei sempre o mesmo. Então, eu gastei 36 e 36. E extras, né? Aquelas bobaginhas que a gente gasta com ele, comprando uma coisinha daqui e dali. Eu gastei R$12, gastei 8, gastei 10 e gastei R$12. Tá bom? Então, isso aqui é uma tabela. Ou seja, aqui é dias, aqui é semana. Tá? Só para identificar aqui. Então, essa tabela aqui, ela vai me mostrar o seguinte: quanto que eu gastei na semana. Então, quanto que é o total que eu gastei em transporte, quanto que eu gastei. E aqui, que eu posso colocar aqui, total. E aqui, o total de cada semana. Então, na primeira semana, eu gastei 2, 4, 10, bom, 2, 5, R$60, né? Depois aqui eu gastei 14, 19, R$49, 59. 59. Aqui eu gastei 8, 58. E aqui eu gastei 20, 56. Então, a semana que eu gastei menos foi na quarta semana. Essa tabela aqui, através dessa tabela aqui, eu posso fazer um gráfico, tá? Então, quando vai se criar um gráfico, é importante que você tenha uma tabela para tirar os dados de lá, né? E aí você vai fazer o seu gasto aí por semana de quanto você gastou. Então, aí você pode fazer seu gráfico. Você pode fazer seu gráfico de setor, você pode fazer seu gráfico de coluna, né? Coluna na vertical ou na horizontal, né? Que são os gráficos que nós temos. Você pode fazer gráfico de linha, lembra lá? Ó, setor é assim, né? Parecendo o chamado pizza. Aqui, barras na vertical, barras na horizontal. Podemos ter linha. Então, todos esses gráficos, nós temos os pictogramas, né? Que são com desenhos, representados por desenho. Então, a gente tem vários tipos de gráfico. Mas o importante a gente saber é o seguinte, que para se criar um gráfico, eu preciso de dados para esse gráfico. E nada melhor do que uma tabela para eu criar este gráfico. Então, essa tabela aqui me mostra o quê? Os gastos que eu tive semanais. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma tela aqui, bem bacana, né? Sobre essa questão de planilha. Vamos ver aí como que é que funciona a tal da planilha tão falada e tão utilizada ultimamente por
empresas, escola, e mesmo na nossa casa, a gente também trabalha com essa questão aí de planilha, até para organizar a nossa vida, o gasto na nossa família. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Então, tá aí, né? Planilha, tabela e gráficos. Já trabalhei com vocês ali a questão da tabela, né? Como que ela é o formato dessa tabela, para que ela serve. Ela nos dá a oportunidade de visualizar no geral, né? O que está acontecendo, o que está sendo feito, quais são os valores que eu estou trabalhando com ele, quais são as grandezas, né? Que eu estou trabalhando com ela e quais são os valores e quantidades dessa, né? Eu quero mostrar para vocês aqui essa planilha eletrônica. Essa planilha eletrônica, ela é muito usada, ela é muito utilizada hoje nas empresas, nas escolas, por exemplo. Quando a gente vai somar as notas, as suas notas, né? A gente joga os dados aí na planilha e aí o que acontece? Nessa planilha aí, eu vou mostrar daqui a pouco, esses dados são colocados na planilha, né? Uns dados que vieram de uma tabela e ele me dá, por exemplo, a sua média anual, ele me dá a porcentagem do seu rendimento anual, ele me monta um gráfico anual. Então, assim, a planilha eletrônica é tudo de bom, tá? Então, vamos ver aqui um desenho aqui bacana, né? Isso aqui, né, vocês... tá. O que vem a ser essa questão aí dessa planilha aí? O que é a planilha eletrônica? A planilha eletrônica, ela é o quê? Elas são ferramentas computacionais, ou seja, que a gente utiliza no computador, e hoje em dia, né, o celular está muito, muito bacana também, moderníssimos aí, mas, no geral, a gente usa essas planilhas aí como ferramenta do computador, que vai fazer o quê? O que essa planilha vai fazer? Ela vai organizar os dados no formato de uma tabela, com colunas verticais e horizontal. E a gente vai ver que a planilha mais utilizada é Excel. Não se tenham outras, tá, gente? Claro que tem. Qual que é o propósito desta planilha? Espera aí que eu vou ligar aqui. Tá dando energia, está doido? O que é que a gente vai perceber nessas planilhas aí? Para que ela serve, né? Qual que é o intuito de se trabalhar com a planilha? Primeiro, ela vai organizar os seus dados, todos que você tem lá na tabela, de uma maneira bem estruturada e vai colocar na forma de tabela. Outra coisa, ela vai realizar cálculos dentro da própria tabela, é o que eu estava falando com vocês, em relação à soma, né, das notas de vocês, que é uma coisa assim bem presente na vida, né? Vocês estão vendo aí o boletim que vocês recebem, ele é jogado lá na planilha e a planilha vai e faz todos aqueles cálculos lá que vocês recebem lá direitinho. Outra coisa, essa planilha, ela nos dá a possibilidade de criar um gráfico, né? Visualizando melhor todos os dados dessa tabela aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Bem, esse aqui, eu peguei esse desenho aqui, achei interessante, esse desenho aí de um computador e uma pessoa digitando, criando uma tabela. Bom que nós vamos até ver algumas palavras aí em inglês e vamos treinar o nosso inglês, certo? Aí está em cima aí, né? Na barra, lá em cima, na horizontal, tem file, que é arquivo, tem home, que é o início, né? Home é o início. Depois nós temos ali insert, que é inserir, né? Desculpe aí, professores de língua inglesa, se eu não estou pronunciando direitinho, né? A professora Graça não é muito boa na pronúncia, mas eu achei interessante trazer
essas palavras aí, até mesmo para os meninos começarem, né, a visualizar essa questão aí do inglês, no geral, o inglês que está presente na nossa vida o tempo todo. E é uma disciplina importantíssima, viu, gente? Porque inglês, ó, tá aí todo momento. Olha aí, eu trouxe aí esse computadorzinho aí, todo em inglês. Aí nós temos aí column, que é as colunas, tabs, é as guias, né? O wiki aí, esta tabela aí, ela foi dividida em semanas, né? O wiki 1, wiki 1, wiki 2, wiki 3. Então, semana 1, semana 2, semana 3, tá? Tem aí também as fórmulas, né? A palavra fórmulas é bem específica, dá para a gente perceber que é fórmulas. E o layout, né? Page layout é o layout da página. Então, tá tudo aí bacana aí. E ainda a professora Graça ainda trazendo inglês para nós. O que acontece aí? Esses dados, né, vão sendo jogados aí. Esse céu aqui são as células, né? Primeira célula, terceira célula, e assim por diante. E os dados são jogados aí, percebam uma coisa, tem fórmula. Então, o que quer dizer isso aí? Além dos dados, você vai jogar uma fórmula. Por exemplo, se eu quero fazer o seguinte cálculo, nessa tabela aí em Excel, eu quero fazer a média das suas notas, tá? Eu quero a média, por exemplo, você fez 3 trabalhos, 4 trabalhos de 5. 4 trabalhos de 5. Então, vamos aí. Esses trabalhos aí que a professora de inglês dá, de educação física, e mesmo a gente nas nossas aulas de artes e outras mais, né? Que está lá escrito assim, o trabalho vale 8, tá? E aí a professora deu 4 trabalhos de 8. Então, no primeiro trabalho, você tirou 8, no primeiro você tirou 7, no segundo você tirou 8, e no terceiro você tirou 7, tá? E aí, só que não pode ficar essas notas aqui. A professora vai fazer o quê? Uma média. Então, ela já joga as suas notas lá naquela planilha, que é muito mais fácil, que ela joga de todo mundo, e aí ela vai tirar a sua média. Como que ela vai tirar a sua média? Tem uma fórmula, né, que ela já colocou lá na planilha para calcular a sua média. O que vai ser a sua média? A mais B mais C mais D dividido por 4. Essa é a fórmula que a professora vai colocar lá na planilha na hora de calcular a sua nota. Então, aí nas células, em A, B, C, D, ela colocou lá. Vamos descartar o E, porque a gente não está pensando em 5 notas. Então, ela vai colocar lá, né? A professora... Vamos dar um exemplo. A professora Camila. Então, a professora Camila colocou lá 8 pontos, né? 7 pontos, 8 pontos, 7, criou essa fórmula aqui. O mesmo fez a Ingrid. A Ingrid pegou lá, deu os trabalhos para vocês, valendo essas notas aqui. Então, a Ingrid criou uma fórmula, né? Para calcular qual que vai ser a sua nota final. Então, a Ingrid fez, ó, a nota dele A, mais a nota B, C e D, dividido por 4, vai ser a nota final dele. Então, essa fórmula aí é o que a gente cria para poder fazer os nossos cálculos, tá bom? Então, tá aí uma planilha Excel bacana aí para vocês perceberem. Bem, eu até coloquei aqui, ó, tá vendo? Nota do Paulo, do Pedro, da Eva, do José, da Maria. Coloquei as notas dele aqui e aqui a média. Essa média aqui, ó, função média, é a fórmula, tá bom? Ó, mostra para o papai e a mamãe aí. E eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, em relação, para vocês mostrarem para os pais de vocês. Pai, mãe, vem cá ver, ó, para você fazer aqui em casa. Se bem, gente, que eu acho que os pais de vocês já fazem isso. Então, eu tenho aqui uma planilha, né, com a média de português desses alunos aqui, em que a professora deu esses 4 trabalhos aqui, né? Por exemplo, esse menino aqui tirou o Paulo 5, 7, 7 e 9, tá?
No final, a professora fez uma fórmula igual aquela ali, ó, né? Ela somou as notas e dividiu por 4 para ter a nota final dele. Então, essa função média aí é a função chamada aí, é a fórmula que ela colocou para tirar a média desse menino aí. Vamos lá. Bem, tem a planilha, você já pode fazer assim, planilha, fazer planilha com gráfico. Então, quando você abre lá o Excel, lá, ele tem várias funções, né, para essa planilha. Então, ele quer planilha e quer o gráfico dessa planilha. Isso aqui é de uma loja, provavelmente. Isso aqui é uma borracha, tá, gente? Saiu aí uma borracha, aí é uma borracha. Então, tem aqui uns materiais aqui, papel, caneta, caderno, lápis, né? E a quantidade que eles venderam no dia. Isso aqui é uma venda, pode ser uma loja, uma papelaria, quanto que ela vendeu por dia. Então, tá aqui. Tinha lá essas quantidades aqui e ela vendeu no dia essas quantidades aqui. Então, ela quer o quê? Ela quer saber, além dela colocar os dados lá de vendas por dia, ela quer que essa planilha faça um gráfico para ela ter noção do que está sendo mais vendido, o que está sendo menos vendido, e também saber a venda de cada dia lá da loja. Bom? Então, vamos lá. Essa planilha aqui é uma planilha muito bacana. É uma planilha que a gente pode usar na nossa casa, que é orçamento doméstico, né? Por exemplo, aqui está assim, ó, orçamento doméstico no primeiro trimestre de 2014. Eu peguei essa aqui que eu achei interessante. Então, tem aí, ó, aluguel, condomínio, dentista, plano de saúde, escola, luz, água, televisão, TV e internet, telefone celular, gás. Então, tem todos os gastos que uma pessoa tem na casa dela lá. Aí, ela primeiro colocou todos os gastos, tá? Ou seja, todas as despesas, né? Tudo que ela gastou, tudo que foi de despesa na casa dela. Então, ela foi colocando lá. Despesas e gastos, tá bom? Então, tá. E depois ela colocou a receita. Receita é aquilo que entra, né? É o que ela tem para poder gastar, ou seja, aí colocou aí salário e pensão. Então tem duas receitas aí, ela recebe 2 valores que vão ajudar a pagar todas essas despesas aí. E aí, com certeza, a pessoa que estava fazendo esse orçamento doméstico aí pediu um gráfico para saber quanto que ela gasta no trimestre, né, no primeiro trimestre, com aluguel e prestação e condomínio. Ela pediu essa tabela aí. Então, ela vai colocar uma fórmula lá e vai calcular. Tá vendo aqui, ó, que aluguel em janeiro, fevereiro, março, e aí está o total? Com certeza, ela foi lá, pegou, fez uma fórmula, ó, eu quero A mais B mais C. Ou seja, eu quero a despesa que eu tive com salário em janeiro, fevereiro e março. E assim, ela fez com todas as outras despesas, né? Com todas as outras. No final aqui, ó, o que ela fez aqui? Ela pegou o salário dela, né? Somou nos 3 meses, pegou a pensão, somou nos 3 meses, e aí ela vai ter um total aqui do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Ó. Só que o que vai acontecer? Ela vai saber se ela está gastando mais do que ela ganha, de que forma? Pegando o quê? Ela vai pegar as despesas que ela teve, vai tirar essas despesas do que ela recebeu. Se não sobrar troco e ainda ficar faltando, vamos diminuir esses gastos aí, vamos diminuir alguma coisa aí, porque eu estou tendo um gasto maior. Tá vendo como que a planilha é importante? Tá vendo como o gráfico é importante? Se eu estou vendo, né? Aí, ó, condomínio aumentou, né? Geralmente, condomínio tem água, luz, tal, então o condomínio deu uma crescida aí de mês a mês, janeiro, fevereiro e março. Lá em cima, lá o aluguel se manteve, porque o aluguel é o mesmo todo mês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje
e que dê uma dica aí para os pais. Pai, vamos fazer a planilha aí dos nossos gastos aí, trimestral, ou mensal, ou semanal, mas vai ficar bacana. Bom? Beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe aí sempre. Vou interromper aqui o compartilhamento, né, para a gente encerrar a nossa aula. Um grande abraço para vocês.